Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado A Linguagem do Céu e a Linguagem do Inferno. Agora que o reino dos céus está próximo, devemos sempre usar a linguagem do céu. Em toda a palavra de Deus, algo está contido nela. Irmãos e irmãs, existem muitos provérbios sobre palavras. Palavras são sementes. O que acontece quando você semeia uma semente? O objetivo de semear não é para produzir uma colheita? O mesmo ocorre com as palavras. Até mesmo as palavras que falamos sem cuidado nunca desaparecem. Elas estão sendo semeadas, como se fossem sementes. Aqueles que vieram antes de nós expressaram os efeitos que as palavras podem ter ao dizer: as palavras são como sementes. É por isso que sempre devemos usar a linguagem do céu. Em outras palavras, a linguagem do céu é expressada sempre que tivermos Deus em nossos pensamentos e falarmos sobre o mundo da promessa que Ele revelará a nós. Aqueles que falam a linguagem do céu não murmuram ou reclamam. Eles não têm nenhuma reclamação. Ao contrário, suas palavras são sempre cheias de gratidão e alegria, e eles oram ansiosamente a Deus. Essa é a linguagem do céu que os cidadãos celestiais devem falar. Então, a partir deste momento, vamos ser cuidadosos sempre que falarmos. Essa não é a minha mensagem. Eu estou apenas entregando as palavras que Deus deu a nós, o povo do céu. Nunca falemos palavras que expressem desespero, decepção, desânimo, ou que sejam cheias de reclamação. Deus vê o fim desde o princípio. Há alguém que não tenha tido dificuldades, pelo menos uma ou duas vezes em sua vida? Todos têm dificuldades. Mesmo que alguém pareça não ter nenhuma dificuldade, eles definitivamente passam por elas. Então, enquanto passamos por essas dificuldades, que tipo de palavras devemos usar? Ao estudar os ensinamentos da Bíblia hoje, eu oro para que não consideremos os obstáculos como obstáculos, ou as dificuldades como dificuldades. Em vez disso, devemos ter um ponto de vista espiritual mais amplo para ver a promessa de Deus que será dada a nós depois de superarmos essas dificuldades. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, o que eles terão que dar? Dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Isso significa que aquele que fala será responsável pelo que disse. Não sabemos o que nos espera no futuro. Porém, Cristo, que sabe que seremos julgados pelas nossas palavras, nos avisa detalhadamente pela Bíblia sobre esse assunto. Não importa qual seja a situação, nunca devemos dizer coisas que contradizem o que Deus disse. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, o que ela fará? Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo.
2000 anos atrás, Jesus veio à Terra e nos deu um importante ensinamento sobre as palavras que usamos. Ele disse: sobre quem não guarda as minhas palavras, haverá consequências no último dia, o dia do julgamento. As palavras que usamos são muito importantes enquanto realizamos a obra do Evangelho. As palavras que as pessoas falam são importantes, mas a palavra de Deus não é mais importante? Quer as palavras de Deus nos sejam dadas por escrito ou faladas casualmente, não devemos tratar nenhuma delas levianamente. As palavras são muito importantes. Por isso, devemos sempre considerar a linguagem falada pelo povo do céu. O que Deus nos disse para fazer? Em vez de apenas nos orgulharmos pelo fato de que somos filhos de Deus, do que devemos nos encher? Devemos nos encher do azeite da fé. Devemos estar cheios de coisas que nos qualificam como o povo do céu. Quando falarem sobre nós, as pessoas do mundo devem dizer: eles são diferentes. Eles não são como as pessoas deste mundo. Como eles podem ser tão brilhantes? Eles não são brilhantes? As pessoas ao nosso redor devem naturalmente fazer esse tipo de comentário sobre nós. Já que estamos sendo ensinados por Deus, nós valorizamos a palavra de Deus, considerando-a como a vida eterna. Então, não devemos falar palavras que aprendemos do pai e da mãe, assim como as recebemos? Na América, até os bebês falam bem o inglês. Por quê? Não somos capazes de falar bem o inglês, embora tenhamos estudado durante uma década, desde o fundamental até o ensino médio e até mesmo na faculdade. Mas como os bebês americanos falam fluentemente? Por quê? Eles usam as palavras que aprenderam todos os dias com sua mãe e com seu pai. Já que vivemos longe da América, temos muitas oportunidades para falar em inglês? Não falamos com frequência. Já que não falamos frequentemente, nos sentimos frustrados por não falarmos fluentemente, mesmo que tenhamos aprendido por uma década. É a mesma coisa com a nossa linguagem celestial. Todos os dias, devemos falar as palavras que Deus nos dá e seguir a vontade de Deus. Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca o que não deve sair, nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso não significa que não devemos dizer nada que não seja saudável. Esse é o mandamento que Deus nos deu. Jesus disse: eu sei que a palavra de Deus guia para a vida eterna. Nós também devemos crer nisso. Devemos sempre refletir na palavra do pai e da mãe e repeti-la todos os dias para podermos aprender rapidamente a linguagem celestial. Nos países de língua inglesa, até as crianças pequenas falam inglês bem, porque elas repetem todos os dias o que sua mãe e seu pai dizem. Elas ruminam as palavras. Da mesma forma, devemos ruminar todos os dias na palavra do pai e da mãe, para aprendermos a linguagem celestial. Mesmo que você tenha aprendido a palavra de Deus por 10 ou 20 anos, se você tem dificuldade de falar a linguagem celestial ou colocá-la em prática, isso é consequência de não ter ruminado em todos os ensinamentos de Deus e estudá-los todos os dias. Vamos ver as palavras de Deus na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, mais uma vez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que devemos dizer? A que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Do que devemos estar longe? Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Devemos nos livrar de tudo isso junto com toda forma de malícia, porque o dia de ir ao céu está perto.
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. De quem devemos ser imitadores? Vamos continuar com o capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. De quem devemos ser imitadores? Sim, está certo. O motivo de querermos aprender a linguagem celestial é porque queremos ser imitadores de Deus. Sempre dizemos que o reino dos céus está próximo. Porém, não devemos apenas esperar pelo noivo, segurando nossas lâmpadas, sem preparar nada. Depois de realmente nos arrependermos, como pecadores nesta terra, não devemos voltar para o nosso lar? Vamos ver a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que significa refrear a língua? Significa que devemos ter cuidado com o que falamos. De quem é esse ensinamento? A Bíblia foi escrita pelos profetas, que foram guiados por Deus. Seja uma epístola, um livro de profecia, um livro de história ou um livro de salmos. Todos os livros da Bíblia foram escritos por aqueles que foram inspirados por Deus. Então, quando ouvimos o Espírito Santo nos dando esse ensinamento, não devemos pensar, é apenas uma lição para que eu seja uma boa pessoa. Com certeza, devemos guardar os mandamentos, sábado e Páscoa, mas acho que tudo bem levar em consideração os ensinamentos sobre o nosso caráter sem tanta seriedade. Irmãos e irmãs, por todos os 66 livros da Bíblia, não há uma única palavra de Deus que possa ser levada em consideração levianamente. Todas elas são importantes. Deus vê o fim desde o princípio. No dia em que retornarmos para o nosso lar celestial, ao sermos transformados, com certeza, entenderemos por que Deus disse essas coisas. Entenderemos por que Deus nos disse para agir dessa e daquela forma, e para falar desse e daquele jeito. Vamos ver a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém nunca tropeçar no que fala, é um perfeito varão. Irmãos e irmãs, antes de irmos ao reino dos céus, o que devemos fazer com relação a como Deus é perfeito? Está escrito, sejam perfeitos. Quando pensamos sobre a palavra perfeito, qual deve ser o nosso primeiro passo para sermos perfeitos? Devemos refrear a nossa língua e saber se algo deve ser dito ou não. Uma vez que a palavra sai de nossa boca, o que ela se torna? Ela se torna uma semente e começa a crescer a partir daquele momento. Se algo mal sair de nossa boca, ele crescerá como uma árvore mal. E se algo bom sair de nossa boca, ele crescerá como uma árvore do bem. Hoje, vamos ter em mente que há duas linguagens, a linguagem do céu e a linguagem do inferno. E vamos pensar, que tipo de semente devemos permitir que saia de nossas bocas para que possamos transformar todo o mundo no reino de Deus? Através desse momento, eu espero que possamos prestar mais atenção a essas palavras. Vamos ver as palavras de Deus na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Muitas pessoas na terra estão semeando suas palavras como sementes. Algumas pessoas estão semeando sementes que são as palavras de Deus, enquanto outras estão semeando sementes que contêm assuntos terrenos. Já que as palavras que falamos hoje são sementes, vamos pensar cuidadosamente sobre que tipo de sementes devemos semear todos os dias por todo o mundo. Vocês não sabem que Moisés não pôde entrar em Canaã por causa do que ele disse? Esse foi o julgamento de Deus, descrito no livro dos Números, capítulo 20. Quão duro ele trabalhou para tirar os israelitas para fora do Egito e para guiá-los pelo deserto por 40 anos, até Canaã, a terra que mana leite e mel? Moisés honrou a Deus. Porém, a razão mais importante para ele não ter conseguido colocar seu pé em Canaã foi por causa do que ele disse.
Foi a única vez que ele disse algo errado. Vamos ver o livro dos Números, capítulo 20. Nós aprendemos com a lição de hoje que devemos sempre dar graças e glória a Deus e regozijar pela graça de Deus, que nos deu a salvação. Vamos ver o capítulo 20, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve, agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Deus disse: Bata na rocha e água sairá dela. Foi Deus quem fez sair água da rocha. Mas por um momento, Moisés não pôde controlar a sua língua e disse: Ouve, agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés trabalhou muito duro, mas ele cometeu um erro ao dizer o que ele disse aqui. Às vezes, por raiva, falamos impulsivamente e, outras vezes, falamos palavras irracionais e sem sentido. Porém, o que cada palavra se torna? Cada palavra se torna uma semente. Agora, o dia de voltarmos ao reino dos céus está se aproximando cada vez mais. Devemos ouvir o Pai dizer a nós: Eu vi você dar glória a Deus todos os dias. Nos 66 livros da Bíblia, quem deu glória a Deus todos os dias? No livro dos Salmos, desde o Salmo 1, podemos ver Davi dando glória a Deus todos os dias. Só Deus é minha fortaleza e meu escudo. Ele é o meu refúgio em tempos de dificuldades. Quando eu estou andando na escuridão, Deus é minha lâmpada e minha luz. E Ele é meu pastor, que me mantém a salvo do perigo. Ele é minha poderosa fortaleza. Assim, podemos ver como Davi deu glória, graças e louvor a Deus todos os dias. É por isso que Deus disse: Ele é o homem segundo o meu coração. Ele é o homem segundo o meu coração. Diga o que edifica em sua vida de fé. Na Epístola aos Efésios, capítulo 4, Deus nos deu essas palavras. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, Deus disse para refrear a língua. Na Epístola de Tiago, capítulo 3, Deus também disse: Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, Deus disse: Um homem colhe o que semeia. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Enquanto vivemos na terra, não devemos ter o hábito de falar a linguagem celestial. A principal causa da falha de Moisés e Arão em entrar na terra de Canaã foi o que eles disseram no momento da raiva. Eles ficaram muito furiosos enquanto discutiam com os israelitas e não conseguiram controlar suas emoções. Quando Deus ouviu o que eles disseram, Ele ficou muito triste. Por favor, tenham em mente que as palavras podem impactar e afetar intensamente se podemos ou não entrar em Canaã. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Aqui, ele blasfemava contra Jesus. Esse criminoso atacou Jesus, blasfemando contra ele, assim como a multidão fazia, porque ele pensava que isso beneficiaria ele de alguma forma, se ele ficasse do lado da multidão e insultasse Jesus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, o ladrão da direita, repreendeu-o dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em toda a história humana, ninguém disse algo melhor do que esse ladrão disse. Com esta única declaração, esse ladrão pôde ir ao céu, embora estivesse destinado a ir ao inferno. Há alguém no mundo que recebeu tão grande bênção e felicidade como este homem? Ele disse, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão guardou o sábado, ou a Páscoa? Deus implementou uma lei especial naquele momento. Há um homem que falou as mais belas e graciosas palavras do que qualquer outra pessoa já disse. Eu creio que foi o ladrão na cruz, à direita de Jesus. Cerca de 3.500 anos atrás, na época de Moisés, houve alguns homens que falaram positivamente depois de voltarem de explorar a terra de Canaã, que manava leite e mel. Foram apenas 2 pessoas, Josué e Calebe. O resto das pessoas apenas tremeram de medo. Foi porque a primeira coisa que Josué e Calebe fizeram foi crer na promessa de Deus. Apesar das dificuldades que encontramos em qualquer situação, por toda a nossa vida de fé, em quem devemos sempre pensar primeiro? Devemos sempre pensar em Deus primeiro. Deus tem o poder de criar a terra e até mesmo de destruí-la. O nosso Deus em quem cremos tem um grande poder. Por isso, a cidade de Jericó não é nada para Deus. Devemos confrontar cada dificuldade dessa maneira, com confiança. Mesmo que não tenhamos esse poder, devemos crer que nada é impossível para Deus. Josué e Calebe falaram ao povo com esse tipo de fé. Mas e o resto do povo? Eles desprezaram totalmente a Deus. Eles se perderam em seus próprios pensamentos e sentimentos sobre o que viram em Canaã. Aos seus olhos, parecia impossível conquistar a cidade. Foi por isso que eles não tiveram escolha, a não ser falar palavras sem fé. Porém, Josué e Calebe eram diferentes. As palavras que falamos em nossa vida de fé devem ser sempre como as de Josué e Calebe. O que quer que falemos em nossa vida de fé, devemos sempre pensar em Deus primeiro, e então devemos considerar o que devemos falar. Como eles desprezaram Deus e realizaram seu plano, confiando em suas próprias habilidades, a cidade de Jericó parecia uma fortaleza impenetrável. Josué e Calebe pensaram em Deus primeiro. Josué creu absolutamente que Deus com certeza daria a eles a cidade de Jericó, conforme ele prometeu. Porque Deus foi quem criou todo o universo, governa sobre a vida e o fôlego da humanidade. Criou as montanhas, os mares, os campos e todos os tipos de animais. Com essa fé absoluta, Josué proferiu essa frase famosa. Que frase é essa? Como pão, os podemos devorar. Em outra versão, eles são o nosso pão. Isso significa que eles não eram nada, nada além de uma cidade fraca. Como eles viam Jericó? Considerando a promessa de Deus, Jericó se tornou nada aos seus olhos. Josué e Calebe falaram com fé. E Noé? Todos vocês devem ter ouvido sobre ele, certo? A construção de uma arca tão enorme não era algo que podia ser feito facilmente, com as técnicas de construção de navio daquela época. Nessa situação, Noé reclamou com Deus. Vocês podem achar algum versículo que diz isso? Noé cumpriu exatamente o que Deus ordenou a ele com uma mente grata. Irmãos e irmãs, vamos comover o coração de Deus, falando a linguagem celestial, assim como o ladrão à direita de Jesus. E também como Josué e Calebe, que disseram, como pão, os podemos devorar. É por isso que Deus disse, ninguém, além de Josué e Calebe, entrará em Canaã. Porque Deus mostrou,
esses exemplos do passado? A partir deste momento, peço a vocês que ruminem sobre os efeitos e a importância das palavras que falamos. O que quer que façamos no Evangelho, qual é o resultado, já que Deus está conosco? Tudo será feito. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o que Jesus disse? Para quem Jesus disse que esse Evangelho do Reino deve ser pregado? A todas as nações. Quem disse isso? Deus disse, eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. A seu tempo o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, e no futuro? Mas o teu último crescerá sobremaneira. Não temas, porque eu sou contigo. Tudo será realizado, porque Deus está conosco. A mãe também disse, pode ser feito, desde que você o faça. Se não está acontecendo, é porque você não está fazendo. Por isso, se há alguma alma perdida vagando sem rumo ao nosso redor, sem conhecer Deus ou sua vontade, eu peço que vocês semeiem as sementes da palavra de Deus no coração delas. Vamos ver mais um capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos começar com o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com um amém a essas palavras, devemos gravar em nosso coração essas verdadeiras palavras de Deus e espalhá-las como sementes da palavra de Deus em Samaria e até aos confins da terra. Eu gostaria de pedir a todos vocês que se tornem lindos obreiros espirituais de Deus, ao semear com diligência as sementes da palavra de Deus, ao invés de semear sementes de palavras seculares. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.